alunos, tudo bem? Eu sou a professora Darlinda Monteiro e agora vamos conhecer o objeto de conhecimento da aula de hoje. Funções nitrogenadas, aminas, amidas e nitrocompostos. Detalhamento. Nitrocompostos, conceito, características dos nitrocompostos e aplicação dos nitrocompostos no cotidiano. E agora vamos à nossa aula. Olha o que está acontecendo, né? Aqui com essas estruturas grandes, esses prédios, está ocorrendo uma implosão, né? E vocês sabiam que o composto químico responsável, né, por essa detonação desses prédios é chamado de TNT. E ele é conhecido, tá, gente, oficialmente como, observe a estrutura, trinitrotolueno. Esse aí, ele é um explosivo muito potente, tá? Ele tem um alto teor de explosão. E vocês sabiam que ele detona a uma temperatura de 80 graus Celsius? Então, é um explosivo com alto potencial, né? Muito utilizado para detonar estruturas grandes como prédios que nós acabamos de verificar, né? De ver, né? Na verdade. E ele tem essa estrutura aí, ó. Ele tem essa estrutura, o trinitrotolueno, e ele faz parte de uma função química que nós vamos estudar hoje, que é o nitrocomposto. E o que é um nitrocomposto? São substâncias que contêm um ou mais grupos nitro em sua molécula. O grupo nitro ele é representado por NO2. E o seu grupo funcional pode ser representado a seguir. Então, nós temos aqui a fórmula estrutural e a fórmula molecular, né? Do grupo funcional dos nitrocompostos. Então, qualquer cadeia carbônica, seja ela de cadeia aberta ou fechada, ela precisa ter esse grupo funcional, que é chamado de nitro, que é o NO2. E vamos agora aprender a nomear os nitrocompostos. Como eu utilizo, né, regras para nomear essas funções químicas? Gente, vamos usar as regras da IUPAC, tá? Se a cadeia ela é uma cadeia normal, você vai utilizar a palavra nitro, seguida do prefixo. O prefixo indica a quantidade de carbonos na cadeia. E o infixo? O infixo indica o tipo de ligação em que os carbonos fazem entre si, né? E essas ligações, elas podem ser ligações simples e o infixo vai ser an. Pode ser uma ligação dupla, o infixo em. E pode ser uma ligação tripla, e o infixo é in. E o sufixo é o o, tá bom? Então, a gente vai aplicar essas regras agora para nomear compostos orgânicos nitrocompostos. Vamos lá? Então, gente, aqui eu tenho alguns exemplos, né, de como nomear um nitrocomposto. Observe aqui comigo, ó.
eu tenho apenas um carbono ligado ao grupo nitro, né? Por isso está aqui, ó, o prefixo match de um carbono, mas a regra diz que a gente precisa colocar a palavra nitro, né? Antes do prefixo. Aqui observe que só ocorre ligações simples e aí o infixo, ó, é o an. E o sufixo que eu utilizo é o O. Então, o nome desse composto é nitrometano. No segundo exemplo, eu tenho dois carbonos. O prefixo para dois carbonos é o et. Tá aqui, ó. Tá? Como ele tem um grupo nitro, isso aqui é o grupo funcional, nitro. Esse grupo é uma característica marcante de funções químicas que são chamadas de nitrocompostos. Por isso que a regra para nomear essas cadeias carbônicas pede para você colocar a palavra nitro, né, primeiro, depois o prefixo, que é a quantidade de carbono, que são 2, e depois o tipo de ligação, né, que ocorre, que é o an, e o sufixo O. Então fica nitroetano. A cadeia agora está com 3 carbonos, né? No exemplo 3, eu tenho uma cadeia carbônica com 3 carbonos. Vou colocar o prefixo nitro. Observe que ele colocou o número 1, mas nem precisa, né? Colocar posição 1. Pode omitir essa posição, tá bom? Então, coloco a palavra nitro. Depois verifico quantos carbonos tem essa cadeia. Tem 3. E o prefixo é o prop. O prop é um prefixo que indica que vai existir na cadeia carbônica 3 carbonos. Observe que os carbonos só fazem ligações simples. Então, o infixo é o an. E o sufixo O. Então, vai ficar nitropropano, ok? E, professora, onde está presente esses compostos orgânicos? Onde podemos encontrar esses compostos orgânicos no nosso cotidiano? Agora, vocês vão assistir um vídeo e esse vídeo ele vai mostrar a presença de compostos nitrocompostos no nosso cotidiano. Vamos assistir. Aqui nessa caixa eu tenho vários compostos nitrocompostos, mas vamos escolher apenas um. O 2,4,6-trinitrofenol, mais conhecido como ácido pícrico. Ele tem várias aplicações em diferentes áreas devido às suas propriedades específicas. Aqui estão alguns dos principais usos do ácido pícrico. No passado, o ácido pícrico foi amplamente utilizado na fabricação de explosivos e munições, devido à sua capacidade explosiva. Ele foi usado em explosivos como a melinite e munições como os projéteis de artilharia. O ácido pícrico tem propriedades de corantes e foi usado na indústria têxtil para produzir corantes amarelos. Essa aplicação foi significativa no século XIX e início do século XX, mas atualmente é menos comum, devido a preocupações com segurança e regulamentações ambientais. É importante destacar que o ácido pícrico é um material altamente explosivo.
e deve ser manuseado com extrema precaução. Devido ao seu risco explosivo, o seu uso e armazenamento são estritamente regulamentados em muitos países. Então, gente, vimos que os compostos nitrocompostos podem estar presentes também, né, nos explosivos, podem estar presentes também como corante alimentício, pode estar também presente como armamentos, né, utilizados, mas ele não é um composto químico, no caso do ácido pícrico, liberado com muita facilidade, né, porque ele é altamente explosivo. Tá bom? E agora vamos conhecer alguns nitrocompostos aromáticos. Então, aqui eu tenho vários aromáticos, né? Então, eu tenho ali o tolueno, eu vou aqui mostrar para vocês o tolueno, esse é o tolueno. Mas no momento que existe grupos nitro presente neste aromático, ele se torna um nitrocomposto aromático. Deu para sentir a diferença? Tá? Existe o aromático chamado tolueno, mas existe o nitrocomposto aromático. Ele é nitrocomposto aromático quando tem a presença dos grupos nitro, tá? Isso aqui é chamado de nitro, que é o grupo funcional que indica que o composto orgânico é um nitrocomposto. Observem que para nomear esse composto aromático, eu preciso identificar as posições desse grupo funcional. As posições aqui nesse composto aromático, no caso do nitro, estão nas posições 2 e 4. Então, na posição 2 e 4 do anel aromático, eu tenho 2 grupos nitro. E aí, quando eu tenho mais de um grupo, seja ele nitro ou não, eu preciso identificar a quantidade. E a quantidade eu identifico por esse prefixo di, que indica 2, tri, que indica 3, tetra, que indica 4. Então, observe que eu coloquei aí um prefixo di. Depois, adicionei, né, a palavra nitro e o nome desse aromático que estão ligados aos grupos nitro, que é o tolueno. Então, a nomenclatura fica 2,4 de nitrotolueno. Bacana? Agora, eu tenho um outro aromático, que é o benzeno. Só esse composto aí, ele é o benzeno. Mas quando ele tem, né, em algumas posições, o grupo nitro, ele vira nitrocomposto aromático, tá bom? Observe que na sua nomenclatura, primeiramente, a gente precisa indicar a posição desses grupos aí, no caso são 3, né? Do grupo NO2, que é o grupo que indica que o composto orgânico é um nitrocomposto, mas de cadeia aberta, não, ele é um nitrocomposto aromático. E observem comigo que esse grupo nitro, os grupos nitros, né, estão nas posições 1, 3, 4
e 5. E aí, pela nomenclatura, vocês podem aqui, ó, observar, né, que eu estou indicando essas posições. 1, 3 e 5. Observem aqui que o prefixo é tri, porque eu tenho 3 grupos nitros nesse composto aromático. Então, vai ficar trinitrobenzeno, né? Que o benzeno é toda essa estrutura aí, ok? E aqui eu tenho também um benzeno, vou indicar aqui, ó, fazendo um círculo. Esse é um aromático, ele é um composto aromático. O nome desse composto aromático é benzeno, tá? Mas observe que tem um grupo nitro. E aí, torna-se um nitrocomposto aromático. E para nomear, né, eu vou colocar a palavra nitro, indicando aqui, né, o grupo, o nome do grupo, nitro, e o nome do aromático aonde esse nitro está diretamente ligado. Então, vai ficar nitrobenzeno, ok? E vamos aplicar? Vamos aplicar a nomenclatura dos nitrocompostos? Qual o nome oficial do composto abaixo? E já dei a resposta, né? 1 e 3 e 5, trinitrobenzeno. Como é que eu fiz? Primeiro, identifiquei as posições. Quais são essas posições? Que estão os grupos nitro? Estão nas posições 1, na posição 3 e na posição 5. Nessas posições, o que eu encontro? O grupo nitro. E aí eu coloco a palavra nitro, mas identifico a quantidade, né? Que é o prefixo tri. Observem aí. E qual é o nome do aromático que estão ligados a esses grupos? É o benzeno. Então fica 1, 3 e 5, trinitrobenzeno. Vamos preparar para o Enem. Vamos lá? O ácido pícrico, ingrediente usado em pomadas para queimaduras, tem a seguinte forma estrutural plana. Tá aí a forma estrutural do ácido pícrico. A respeito dessa substância, fazem-se as afirmações. Vamos lá. Eu tenho 5 afirmações. E eu preciso sempre estar observando a estrutura, tá, gente? Para poder responder e confirmar se é verdadeiro ou se é falso. Vamos lá. Apresenta o radical nitro nas posições orto e para. Esses nomes aqui é dado quando o radical nitro estiver na posição 1 e 2. Tá certo? Quando o radical estiver na posição 1 e 3, é para. Tá bom? Então, vamos observar? Aqui, gente, vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, eu tenho uma hidroxila ligada, né, a um carbono 1, um N2 ligado
ao carbono 2, né? Não a posição I2. Eu não tenho um grupo nitro presente na posição I2, não é verdade? E nem também na posição para. Então, essa alternativa, ela é falso. Essa afirmação, na verdade, né? Pode ser obtido por nitração do fenol? Verdadeiro. Então, para se obter nitro composto, ocorre com a nitração do fenol. 2,4,6-trinitrofenol é o seu nome oficial? Verdadeiro. Possui um grupo hidroxila ligado ao anel aromático? Vamos ver? Existe aqui, esse grupo é chamado de hidroxila. E esta hidroxila, sim, ela está ligada ao anel aromático. Então, isso aqui é verdadeira. Essa afirmação, ela é verdadeira. Possui um grupo amino em sua estrutura? Grupo amino. Em sua estrutura? Vamos ver? Não. Não existe nenhum grupo amino aqui nessa estrutura. Existem apenas grupo nitro, tá bom? E aí, isso aqui é falso. A alternativa correta é a letra E. Bacana? Vamos para a próxima? O composto representado pela estrutura ao lado pertence à função orgânica. E aí eu tenho várias funções orgânicas, não é verdade? Eu tenho a função orgânica nitrocomposto, que tem um grupo nitro, né, como uma característica marcante. Amida, cetona, o álcool e aldeído. Então, se a gente observar, o que a gente vai encontrar nesse nitrocomposto aromático? Vamos encontrar o grupo nitro. Então, observando aí, esse grupo aqui, esses grupos, né, são 3. Ó. É característica marcante, sabe de quê? De um nitrocomposto. Então, a alternativa correta é a letra A, tá bom? E agora, nós vamos... Agora a gente vai ver, gente, como é que ocorre a chuva ácida. Você sabe o que é chuva ácida? Eu estou me protegendo, porque eu não sei se aqui tem chuva ácida, eu estou me protegendo. O que acontece? Existem gases poluentes, né? Ou seja, existe uma poluição atmosférica. E como ocorre essa poluição atmosférica? Ela ocorre devido à queima de combustíveis fósseis, né? Que são liberados das indústrias dos automóveis. O que acontece? Esses gases que são liberados, né, pela queima desses combustíveis, reagem com o oxigênio. E aí eles vão produzir ácidos, como o ácido nítrico. O ácido nítrico, ele é um desses componentes, porque tem vários ácidos que são formados. E o que vai acontecer? Eles vão aumentar a acidez da chuva. Essa água que cai, ela fica mais ácida.
Podemos sentir ou não, tá? Mas essa água, se ela tiver muito poluída, né? E esses gases que estão aí na atmosférica reagirem com o oxigênio, ela pode se tornar ácida. E aí ela pode causar vários danos à natureza e pode ser até corrosivos para algumas estruturas. A chuva ácida, ao cair na superfície, ela vai alterar a composição química do solo, das águas, vai atingir as cadeias alimentares, destrói florestas e lavouras, corrói também estruturas metálicas e monumentos históricos e edificações. Agora a gente vai assistir uma animação e eu vou explicar melhor como que ocorre a chuva ácida. Observe, meus queridos, o que está acontecendo aí, né? Pela animação, a gente observa aí que a água ela sofre uma evaporação, né? Ela sofre, vai para o ar e vai formar nuvens. Essas nuvens, elas vão formar chuvas, né? O que que acontece, gente? Acontece que esse atmosférico, ele pode estar poluído, né? Poluído por quem? Poluído por queima de combustíveis. Nessa animação, a gente percebe que está saindo gases, né, da queima das indústrias. Não tem nem automóveis aí perto, né? Só tem mesmo as indústrias. E observem aí, né, que ocorre, vai ter contato, né, esses gases com o oxigênio do ar e o vapor de água e vai se transformar em ácidos. E esse ácido aí vai causar a chuva ácida. E o N2 é ele que é responsável, sabiam? Em produzir a chuva ácida. E agora vamos para o nosso mural do conhecimento. Então, vamos recordar algumas palavras, alguns conceitos que nós aprendemos na aula de hoje sobre os nitrocompostos. Então, gente, o que é um nitrocomposto? São substâncias que contêm um ou mais grupos nitro, o NO2, né, em sua molécula. Tem nitro, é um nitrocomposto. Os nitrocompostos, eles podem ser encontrados em cadeias carbônicas abertas e também fechadas e aromáticas. Aí nós temos alguns exemplos, né, de nitrocompostos aromáticos. 2 e 4 de nitrotolueno, 1, 3 e 5 trinitrobenzeno e o nitrobenzeno. E como é feito a nomenclatura, né? Como a gente nomeia esse nitrocomposto? Você vai colocar a palavra nitro, depois o prefixo e o infixo e o sufixo O. Aí nós temos aí um exemplo, nitrometano. E assim, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e eu termino. Tchau!